Pensa no orçamento do Brasil, não é só uma planilha gigante cheia de números, né? Na verdade, é um verdadeiro jogo, disputado todo ano, valendo poder, recursos e, claro, trilhões de reais. Vamos mergulhar nisso para entender como essa grana toda é disputada e distribuída? Sabe quando a gente se pergunta para onde vai o nosso dinheiro dos impostos? Quem é que bate o martelo e decide se uma nova escola ou um hospital vai finalmente sair do papel? Bom, a resposta para tudo isso está nas regras de um jogo bem complexo. E é exatamente esse jogo que a gente vai desvendar agora. Então, para entender esse jogo, a gente vai passar por 5 etapas principais. Primeiro, a criação do plano, depois, o campo de batalha no Congresso. Aí a gente vê como o dinheiro é posto para trabalhar, quem fiscaliza tudo e, no final, por que tudo isso importa tanto. Beleza, vamos começar pelo começo. Seção 1, a criação do plano mestre. É aqui que a primeira peça é movida no tabuleiro, e quem faz isso é o presidente da República, que age como o grande arquiteto do plano. A base de tudo isso são 3 leis. Pensa como a construção de uma casa. Primeiro, tem o PPA, o Plano Plurianual, que é a planta geral, o projeto para 4 anos. Depois vem a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que define as regras do jogo para o ano seguinte. E por fim, a LOA, a Lei Orçamentária Anual, que é o orçamento em si, com cada receita e cada despesa detalhada. E olha que interessante, quem dá o pontapé inicial nesse jogo? A Constituição é bem clara. A iniciativa é exclusiva do presidente. Só ele, ou seja, o Poder Executivo, pode montar essa proposta e mandar para o Congresso. É uma responsabilidade que não dá para passar para frente. Só que nessa fase inicial, o presidente não está jogando sozinho, não. Outros grandes jogadores entram em campo. O Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria, até o próprio Legislativo. Todos eles preparam suas próprias propostas de orçamento. Aí eles enviam tudo para o Executivo, que junta as peças e monta um projeto de lei só. E aí, com o plano consolidado, a gente entra na seção 2, o campo de batalha orçamentário. Agora a proposta sai da mesa do presidente e entra na arena do Congresso Nacional. É aqui que a disputa esquenta de verdade. E aqui a gente vê um verdadeiro cabo de guerra. De um lado, o presidente, que propôs o texto e que lá na frente pode vetar o que não gostar. Do outro, o Congresso, que tem o poder de debater, de mudar e, no fim, de aprovar ou não um orçamento. E qual é a principal arma do Congresso nessa batalha? São as famosas emendas parlamentares. É com elas que deputados e senadores conseguem mexer no plano original, redirecionando o dinheiro, muitas vezes, para obras e projetos na sua cidade e estados. Pois é. E essa ferramenta das emendas já gerou muita, mas muita polêmica. O caso mais famoso foi o do chamado orçamento secreto. A coisa ficou tão séria que o Supremo Tribunal Federal teve que entrar em campo. E a avaliação do STF foi duríssima, falando em violação do princípio republicano e da transparência. Basicamente, o problema com essas emendas do tipo RP9, o tal orçamento secreto, era a falta de clareza. Não dava para saber qual político tinha pedido dinheiro, nem exatamente para onde ele estava indo. O STF, que é tipo o juiz do jogo, apitou a falta e disse: isso aqui não pode, é contra as regras da Constituição. Ok, o jogo foi jogado no Congresso, o orçamento foi aprovado, e agora? Agora a gente vai para a seção 3, colocar o dinheiro para trabalhar. É hora de transformar o que está no papel em realidade. E aqui tem um detalhe que parece técnico, mas é fundamental e confunde muita gente. Uma coisa é ter o crédito orçamentário, que é a permissão para gastar, está lá na lei. Outra, bem diferente, é ter o recurso financeiro, que é, bom, o dinheiro na conta. Não adianta ter autorização se não tiver o caixa, né? E para garantir que a máquina pública não pare, existe uma regra bem interessante, a do duodécimo. Pensa assim, o orçamento do ano é dividido por 12 e todo mês o Tesouro repassa essa fatia para os outros poderes e órgãos. Isso garante um fluxo de dinheiro constante o ano inteiro. E essa regra do duodécimo é uma baita mão na roda, sabe por quê? Se por acaso a aprovação do orçamento atrasa lá no Congresso e vira o ano, o governo não fica de mãos atadas. Ele pode usar essa regra para ir liberando dinheiro para as despesas mais essenciais, evitando que tudo pare. Beleza, o dinheiro foi gasto. Fim de jogo? Nada disso. Agora começa a seção 4, a checagem das contas. É hora de conferir o placar e ver se o dinheiro foi bem usado. Para saber se o dinheiro foi bem gasto, a gente olha para 3 coisas. A primeira é a eficiência.
É uma conta de custo-benefício, basicamente. A pergunta é: fizemos o máximo possível com o mínimo de recursos? A segunda é a eficácia. Aqui a pergunta é mais direta. A gente cumpriu a meta que tinha se proposto a cumprir? Atingimos o alvo? Simples assim. E por último, vem a efetividade, que talvez seja a mais importante de todas. Porque, vamos combinar, de que adianta ser eficiente e eficaz se o problema de verdade não foi resolvido? A efetividade olha para o impacto real daquela ação na vida das pessoas. Para ficar bem claro, vamos usar o exemplo da vacinação. Ser eficiente é comprar as vacinas pelo melhor preço. Ser eficaz é conseguir vacinar, digamos, 95% do público-alvo. E ser efetivo é o grande prêmio, erradicar a doença no país. Um conceito leva ao outro, percebe? E quem é que fiscaliza tudo isso? Quem confere o placar do jogo? O principal fiscal é o Tribunal de Contas da União, o TCU. Ele é o braço direito do Congresso Nacional para ficar de olho em como cada centavo do dinheiro público foi gasto. Ufa, passamos por todo o processo e agora, na nossa última sessão, a gente chega ao ponto principal. Por que, afinal, esse jogo todo importa tanto? Porque no fim do dia, as regras desse jogo afetam a nossa vida. Pega o caso das emendas individuais. Hoje, uma parte delas é impositiva, ou seja, o governo é obrigado a pagar. E a regra diz que metade desse dinheiro tem, obrigatoriamente, que ir para a saúde. Isso é regra do jogo com impacto direto no posto de saúde do bairro. Então, agora que a gente entende um pouco melhor as regras do jogo do orçamento, fica a reflexão. Ele está sendo jogado de forma justa? A tensão entre a negociação política, as regras técnicas e o bem público? Bom, essa é a partida que se renova todo ano.